деньгами, ресурсами и новым оружием, о котором еще никто не знает. Любую часть планеты уничтожим в течение 15 минут. Ни одного взрыва, ни одного, так сказать, всплеска, там, луча какого-то лазерного, там, молния. Нет, тихо, спокойненько. Целые континенты будут спать вечным сном. Como eu falei anteriormente nos vídeos da água aí, eu vou fazer o vídeo de hoje vai ser falando do HAARP, para quem não conhece. O HAARP é uma é a arma climática que está causando a seca, né, em São Paulo e no Brasil aí. É uma máquina de guerra capaz de alterar o clima de toda uma região, podendo causar desde as mais calamitosas secas até tempestades dantescas, com capacidade suficiente para varrer toda uma cidade em questão de dias, talvez horas. Ela foi até tema de filme, pessoal. Tem um filme, né, do super-homem salva o país colombiano utilizando seus superpoderes. Foi na revistinha de 1983 que saiu. O HAARP quer dizer Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, que oficialmente o governo dos Estados Unidos, através da Agência de Projetos Avançados do Pentágono, teria criado com o objetivo de potencializar avanços tecnológicos que permitam melhorar a capacidade das radiocomunicações e dos sistemas de vigilância. A tecnologia cria um escudo antimíssil para bloquear possíveis ataques nucleares e até uma chuva de meteoros, e também a capacidade de alterar o clima. O físico da Universidade Lomonossovo de Moscou, Georgy Vasilev, denunciou que o HAARP é muito mais que um simples projeto para estudar o clima, longe de ser um projeto científico para estudar o funcionamento da atmosfera e os efeitos das mudanças climáticas. O HAARP é um potente aquecedor ionosférico que modifica a eletricidade flutuante sobre a atmosfera, causando efeitos sobre o clima que podem ser dirigidos até uma parte concreta do mundo, disse ao jornal boliviano Sol de Pando. Sobre o uso desse aparelho, há até quem acredite que ele já foi e continua sendo utilizado em vários locais do mundo, principalmente em países da América Latina, como Peru, Bolívia, Argentina, Chile e Brasil. E a coisa pode ser ainda mais séria. Para a jornalista brasileira Tânia Jamardo Failassi, também em declaração ao mesmo jornal boliviano, o aparato pode ter causado o terremoto que devastou o Haiti em 2010, com certeza. Inclusive, segundo um documentário do History Channel, relatos de que o mesmo aconteceu antes do furacão Katrina, que destruiu a cidade de Nova Orleans e causou, além da morte de mais de 1.000 pessoas, um prejuízo financeiro de aproximadamente 150 bilhões de dólares. Mas não fica só na meteorologia, pode ser muito pior, pessoal, essa tecnologia HAARP. Vocês lembram do Edward Snowden, o cara lá que trabalhava na NSA? O Snowden revela que como o HAARP é perigoso, tá? No
no dia 10 de julho de 2013, em uma entrevista para o jornal digital britânico Internet Chronicle, Edward Snowden fez uma revelação acerca da natureza bélica do HAARP. Tal revelação veio apenas confirmar os que os russos já denunciavam, e os russos também têm, viu pessoal, não é só os americanos. Os russos, inclusive os detentores dessa tecnologia, é a Rússia, que durante a Guerra Fria ela usava a HAARP para detectar se os Estados Unidos não estariam enviando nenhum míssil em direção a eles. E com o tempo, com o passar do tempo, eles foram aperfeiçoando, tá, essa tecnologia. E agora os Estados Unidos também têm essa tecnologia, que é a HAARP. E os russos, porque é aquilo, né, pessoal, na Guerra Fria é aquilo. A Rússia denunciar, você tem tal arma tal, né? E aí os americanos, não, vocês que tem, fica naquela, mas os dois têm, viu? Denunciaram há mais de uma década e com uma informação a mais. Segundo o dissidente da CIA, a modificação das ondas de rádio incrementadas pela densidade do plasma ionosférico. Então, os dois países têm essa arma, pessoal. Pode também ser utilizada para penetrar na mente das pessoas, afetando seu comportamento. As alegações de Snowden foram todas reforçadas com os próprios documentos da HAARP, recolhidos das contas de e-mail privadas de funcionários e chefes militares do Pentágono. O jornal inglês assegurou ter confirmado com fontes oficiais do governo de Obama a veracidade dos documentos entregues por Snowden. Então, pessoal, o HAARP, né? A Record falou sobre ele, né, tem uma explicação até boa aqui que eu vou colocar aqui no vídeo. Mas voltando ao Brasil, né, que está sendo usado de cobaia, tá? Com o calor e a seca que está tendo aí no especial em nosso estado, né? Quem lembra em 2010 quando o rio Amazonas quase secou? O rio de maior volume de água do mundo quase seco. Quem lembra? Eu acho que tem muita gente que vai lembrar. Ele baixou muito, morreu peixe, aconteceu um monte de coisa lá, né? E pensaram que ele ia morrer, né? Mas voltou. Eles estão atacando as Américas, pessoal. Os grandes centros, tanto que São Paulo, Belo Horizonte. São os grandes centros que eles estão atacando, viu? Com essa arma, com a HAARP. Bom, como eu sempre falo, muita gente vai falar que é teoria da conspiração, tá? E não precisa ficar acreditando no que eu tô falando aqui não. Pesquisa por conta própria, tá? Pesquisa aí na internet que vocês vão achar muita coisa sobre o HAARP. É uma arma, tá? É uma tecnologia muito avançada, tá? Uma arma, e eles apontando para determinado local, para determinada cidade, eles mudando a ionosfera daquele local, eles causam acidentes, né? Incidentes climáticos. Ou seja, o tsunami do Japão foi provocado por eles, o Katrina provocado por eles, etc. Todos os desastres naturais de proporções gigantescas que tiveram aí por os últimos anos foram provocados por eles, pessoal. Agora, eu não acredito que os Estados Unidos iria usar a arma deles neles mesmos. Então provavelmente foi um ataque da Rússia, né, no Katrina. E só que como a nova ordem mundial está avançando, eles estão atacando agora o Brasil. Por que eles estão atacando o Brasil? Porque eles querem a nossa água, eles querem a nossa Amazônia, eles querem tudo aqui do Brasil. Então eles estão atacando, né? Acredito que os Estados Unidos está atacando o Brasil com essa arma. Para quê? Para não chover nas cabeceiras, né, do rio e tal. Assim evitando, né, que encha o sistema. Mas, como eu falei nos outros vídeos, mais junta, porque pessoal, para vocês entenderem, a Coca-Cola é uma empresa privada. Hoje as empresas privadas, essas mega empresas mandam nos governos, viu?
tanto do Brasil quanto lá nos Estados Unidos. A Coca-Cola é americana, então ela tem um poder muito gigantesco. Então eles estão roubando aqui a água do Brasil já e junto com o governo aplicando, né, o RAARP aqui. Para quê? Para realmente entrar em seca, tá? E com o apoio dos governadores, da Sabesp, etc, porque estão tudo comprado, tá? Todos eles estão comprados. Então por isso que eles estão conseguindo fazer com que o estado de São Paulo, né, que é o maior, mais populoso do Brasil, né, esteja passando por essa dificuldade. Pra quê? Pra virar o caos, pessoal. Daqui a pouco, a hora que acabar a água da galera aí, vocês vão ver, vai virar o caos. Entendeu? Então é o que eles querem. Pra poder privatizar a nossa água, né, comprar a nossa água, porque nós temos a maior reserva de água do planeta, e posteriormente revender pra gente com preços caríssimos, como eu já falei nos outros vídeos. E também para que haja brigas, mortes, né? É o que eles querem. Um vizinho vê o outro lavando a calçada e vai lá, briga, e sai uma facada, o cara mata o outro, etc, né? Que é criar o caos, para que o governo não consiga controlar, entendeu? É mais ou menos isso que eles querem, para logo depois vir ser aplicado um outro projeto que eles está em andamento, que eu vou falar também, chama Blue Beam, que é um projeto mais voltado para a área religiosa que eles vão fazer, mas eu não vou fugir do assunto, eu vou fazer um outro vídeo só sobre o Blue Beam. Então, pessoal, é isso aí. Eles estão atacando, né, o Brasil, a América do Sul, a América Latina, mas especialmente o Brasil, as grandes capitais, grandes metrópoles, para faltar água, tá? Com o apoio das grandes empresas, Nestlé, Coca-Cola, etc, como eu já falei nos outros vídeos. Então essa crise é forjada, não é uma crise, né, que é natural, não é. O aquecimento, São Paulo está mais calor, como os outros lugares, por causa da RAARP, viu, pessoal? Por causa dos ataques da RAARP. Não por causa do clima. O clima sempre foi tranquilo do jeito que o criador fez, mas eles estão alterando com essa máquina super poderosa. Inclusive tem algum lugar, se eu não me engano, no Brasil, que já fizeram um campo lá que tem algumas antenas da RAARP, entendeu? Fizeram lá no Brasil mesmo. Eu vou ver se eu acho a foto e coloco no vídeo para vocês verem. Então, pessoal, quem não conhecia a RAARP tá conhecendo agora. Tô colocando no vídeo aqui uma reportagem, tá? Para você, que explica direitinho. Fala inclusive da Rússia, né? Do que a Rússia também tem a mesma arma. E é isso aí, pessoal. O que está causando tudo isso, todo esse problema no Brasil é o RAARP, tá? Nós estamos sendo atacados com uma arma climática, tá? Nós estamos sob ataque, né, de uma arma climática. E como você não pode provar, né, e nenhum governo, eles negam, eles falam que não tem. Os Estados Unidos contra a Rússia falam que não tem como você fazer muita coisa, né? Mas para vocês saberem que a gente está de olho, a gente sabe o que está acontecendo, e a gente está passando para vocês aí, para que vocês não fiquem no escuro, tá? Não fiquem achando que é culpa do clima, que é culpa da população que gastou água demais, que é culpa do cara que lava o quintal e dá banho no cachorro. Não é culpa da gente, pessoal, não é culpa da população. A culpa é da nova ordem mundial, tá? A culpa é dos Illuminati, que estão atacando o nosso Brasil, né, com armas que custaram bilhões de dólares, entendeu? E que interferem no clima, entendeu? Fora as empresas que estão roubando, né, nos nossos lençóis freáticos aí, toda a água que elas podem. Na minha opinião, tinham que arrancar a Nestlé, a Coca-Cola do Brasil e mandar para fora, como fizeram na Índia. Na Índia eles proibiram lá a Coca-Cola de pegar a água e mandaram ela sair do país, entendeu? Desativaram a fábrica lá e mandaram ela sair do país, que é o correto a fazer. Mas do jeito que os
os nossos políticos brasileiros são tudo bandido, tudo ladrão. Eu não acredito que vão conseguir tirar a Coca-Cola daqui, não. Então a gente vai passar por isso daí, e nós estamos numa ladeira, viu, pessoal? Num abismo. É que nem aquilo, você pega como se você estivesse indo um ônibus sem freio, né, numa ladeira. Então você vai descer até bater lá em alguma coisa lá embaixo. É isso aí. O Brasil está em rumo desgovernado para baixo. Nós estamos descendo a ladeira aí, acelerado para a nova ordem mundial e a destruição do Brasil, né, pessoal? É isso aí. Fiquem com a reportagem agora. Mas será que o mundo alguma vez já foi atacado por uma arma construída a partir de uma força da natureza? Julho de 1976. Apagões nos sistemas de comunicação do mundo todo ficaram sem explicação. Uma estranha frequência causou interferência em transmissões de rádio, televisão e telefone nos Estados Unidos. Jerry Smith é autor de um livro que trata das armas climáticas. Segundo ele, os cientistas norte-americanos descobriram que o sinal secreto vinha da então União Soviética, o auge da chamada Guerra Fria entre as duas maiores potências mundiais. Fotos de satélite mostram um gigantesco radiotransmissor russo. Dele saíam ondas de extrema baixa frequência rumo à atmosfera sobre os Estados Unidos. O sinal continuou a ser detectado até 1989. Mas por quê? O transmissor soviético funcionava como um grande radar e servia para verificar se havia mísseis americanos a caminho do país. Mas alguns pesquisadores suspeitam que algo mais sinistro estava no ar. No início da década de 80, um relatório do Departamento de Defesa americano dizia que a máquina russa interferia no clima e que teria o poder de alterar o padrão dos ventos no mundo todo. Será que o transmissor foi uma arma secreta entre União Soviética e Estados Unidos? O fato é que, nessa época, algo muito estranho aconteceu. De 1987 a 1992, o estado da Califórnia passou por uma das secas mais dramáticas da história. As lavouras secaram e o gado morreu. O preço dos alimentos subiu vertiginosamente e a população ficou aterrorizada. Os especialistas em clima disseram que a causa foram as altas temperaturas que impediram a entrada de umidade na região, um fenômeno fora do comum para a Califórnia. Normalmente, os ventos de grande altitude levam a umidade para a costa dos Estados Unidos. As setas indicam que os ventos sopram sempre para o leste. Durante a seca, os ventos mudaram subitamente de direção e se enfraqueceram. É claro que os soviéticos negaram tudo. Este professor de táticas militares diz que negar faz parte do jogo. Afinal, nenhum governo se sentiria confortável em admitir que deu início a uma guerra climática. Coincidência ou não, em 92 os Estados Unidos começaram a construir este enorme complexo de antenas no Alasca, como parte do projeto conhecido como HAARP. A sigla em inglês quer dizer Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. Um nome sofisticado para um projeto que começou na Força Aérea e na Marinha Americanas. O complexo reúne 180 antenas de 22 metros de altura. Juntas, elas podem apontar para qualquer alvo no céu e emitir milhões de watts de baixíssima frequência, formando uma trilha na atmosfera. Este militar americano diz que o projeto HAARP é usado apenas para fins de defesa. Mas uma outra teoria apareceu. A intensa energia jogada no céu pelo HAARP poderia ser um dos fatores do aquecimento global e das mudanças climáticas. O cientista Nick Bejic acusa o governo americano de sonegar informações e garante: as pesquisas do HAARP são utilizadas, sim,
para provocar mudanças climáticas. Quando as ondas de baixa frequência atingem a camada mais alta da atmosfera, elas criam um espaço vazio e mudam a posição das áreas de umidade. O cientista simula o efeito do HAARP em laboratório. Ele produz uma nuvem dentro de um tubo. Embaixo da nuvem há um transmissor de ondas de baixa frequência extrema. Quando as ondas são emitidas, a nuvem se move para o alto do tubo e leva junto o vapor. O HAARP é apenas um dos transmissores instalados no planeta. Há outros 20 centros de pesquisa semelhantes que funcionam em lugares secretos. Para alguns cientistas, estes transmissores são capazes de alterar o clima em qualquer lugar do mundo. Mudam a direção dos ventos e provocam grandes tempestades ou secas. Até mesmo os furacões poderiam ser provocados. Não há como garantir totalmente que esses equipamentos são usados como arma climática. No entanto, alguns fatos levantam ainda mais suspeitas. Em dezembro de 2001, cientistas da NASA, a Agência Espacial Americana, fizeram uma descoberta. Eles concluíram que vários terremotos aconteceram depois de mudanças climáticas radicais. Será que o HAARP tem alguma ligação com as duas coisas? O Dr. Brooks pesquisa terremotos. Ele trabalhava numa empresa de petróleo e gás e utilizava as mesmas ondas de baixíssima frequência do HAARP para suas pesquisas numa região do Pacífico. Sem querer, ele provocou um terremoto de cerca de 4,5 graus na escala Richter. O cientista mostra como o terremoto aconteceu nessa maquete do local. Um alto-falante produz sons muito graves e faz o solo tremer. Uma rocha que está no alto da coluna se desloca e acontece o terremoto. Várias teorias afirmam que o HAARP é responsável por terremotos em territórios inimigos dos Estados Unidos, como o Irã e o Afeganistão. Alguns afirmam também que o HAARP está ligado a um estranho fenômeno que ocorre no céu. Nos últimos anos, estranhas formações de nuvens aparecem nos céus do mundo e continuam aparecendo. Parecem apenas jatos de fumaça deixados por aviões. Só que eles permanecem no céu por muito mais tempo. Às vezes por algumas horas, às vezes por dias, e formam nuvens artificiais. Nuvens que alguns pesquisadores chamam de rastros químicos. Chemtrails are deliberately sprayed by high-flying. William Thomas é autor de um livro sobre o assunto. A teoria dele é que esses rastros químicos são utilizados em conjunto com a HAARP. Segundo ele, os rastros químicos secam o ar. E o resultado de uma atmosfera sem umidade é o surgimento de secas. Agora imagine os efeitos disso no campo de batalha, causando longas secas em países inimigos, acabando com os recursos e forçando uma rendição. Na guerra climática, fazer o inverso também é possível. Chuvas devastadoras podem varrer cidades inteiras do mapa. O escritor Jerry Smith diz que os militares fazem pesquisas climáticas desde a metade do século passado. Em agosto de 1952, a pequena cidade inglesa de Lynmouth sofreu uma grande enchente. Em apenas um dia, choveu 250 vezes mais do que o normal. Jerry diz que não foi apenas um fenômeno da natureza, e sim o resultado desastroso de uma experiência dos militares ingleses para estimular tempestades. Algumas testemunhas afirmam que antes da cheia, aviões da Força Aérea Britânica sobrevoaram a região.
Pope afirma que há relatos de que os aviões faziam manobras estranhas e lançavam produtos químicos no ar, e que muitos documentos dessa operação desapareceram dos aviões. Vietnã, 10 anos depois. No auge da guerra, em 1966, outra experiência climática teria acontecido: o Projeto Popeye. Jerry Smith diz que na invasão do Vietnã, os americanos provocaram chuvas fortes. A princípio normais naquela região, mas não por períodos tão prolongados como aconteceu em outubro daquele ano. A técnica, hoje usada até na agricultura, consistia em espalhar com aviões militares cristais de iodo de prata nas nuvens sobre o território inimigo. 15 dias a mais de chuva foram suficientes para o avanço das tropas americanas. Desmoronaram, as passagens dos rios foram destruídas. E a resistência vietnamita ficou isolada e sem suprimentos. Um sucesso passageiro na guerra perdida do Vietnã, mas que demonstrou o poder da arma climática. Mas e os furacões? Há quem diga que também é possível produzir furacões com um objetivo militar. Muitas pessoas acreditam que o furacão Katrina foi um deles. Uma arma utilizada em sua potência máxima. 23 de agosto de 2005, o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos prevê uma chuva torrencial nas Bahamas. Uma tempestade desse tamanho raramente destrói casas e muito menos mata pessoas. Mas isso mudaria em pouco tempo. O furacão Katrina se tornou um dos maiores desastres na história dos Estados Unidos. 1.800 pessoas morreram. O governo gastou o equivalente a mais de 160 bilhões de reais para reconstruir a região. Uma das teorias é que o furacão foi provocado por experiências climáticas russas e chinesas. Uma conspiração internacional, até agora sem provas. E no Brasil? O que dizem os especialistas? O Domingo Espetacular conversou com vários cientistas do clima. Neste Instituto de Meteorologia, os pesquisadores dizem que o homem pode sim dominar certos aspectos do clima, mas que não é possível controlá-lo totalmente. Para esta meteorologista, a natureza é muito complexa e os efeitos podem sair de controle. Isso pode se voltar para ele próprio, porque a atmosfera está sempre em movimento e as mudanças ocasionadas em uma região podem vir a afetar regiões bem remotas. As consequências de certas formas de manipulação climática podem ser muito graves e acontecer em larga escala. O professor explica que o homem até pode usar o clima como arma de guerra, mas há outros fatores a serem considerados. É válido você investir dinheiro, talento científico para esse tipo de objetivo, quando você poderia estar usando o dinheiro e o talento científico para outras questões muito mais importantes e relevantes para toda a humanidade, né? Apesar de muito polêmica, a ideia da manipulação climática se multiplica e ganha corpo até nos ambientes militares. A Força Aérea dos Estados Unidos admite que pretende ter armas climáticas para uso militar até 2025. O escritor Jerry Smith diz que as grandes potências, assim como em outras épocas, correm para dominar essas tecnologias. Ele exemplifica: uma guerra climática, o país que controlar a direção dos ventos poderia condenar outro a uma seca prolongada ou a uma nova era glacial. Sem exércitos, sem tanques ou bombas atômicas. Em lugar disso, raios destruidores. Chuvas torrenciais, terremotos e ondas gigantes. No futuro, quem controlar o clima será dono do planeta.
É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da reportagem, tenha ficado bem explicado o que é o HAARP. Quem gostou do vídeo, dá um joinha aí, tá? Para ajudar o canal. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades, tá? E fiquem todos com a paz do Altíssimo. Um grande abraço.